já vamos seguindo aqui para a gente falar sobre o mercado da bola, porque temos muita coisa aqui. Então já vamos aí sem enrolação falar de mercado, porque o São Paulo está negociando a saída do goleiro Yang para Portugal. Segundo o Globoesporte.com, o São Paulo está negociando a saída do goleiro Yang para o Portimonense de Portugal. O jogador não está nos planos da comissão técnica e da diretoria e tem contrato apenas até o final deste ano. O Yang tem 24 anos de idade e já pode assinar com qualquer outro clube um pré-contrato. No caso, ele assinaria um pré-contrato agora e se apresentaria para esse novo clube em 2027, já que ele tem contrato com o São Paulo até o final do ano. Porém, o São Paulo conversa para uma saída imediata, mantendo 20% dos direitos econômicos do Yang. Então, assim, não é que ele vai assinar um pré-contrato e vai embora só quando acabar o contrato dele do final do ano. Não. O São Paulo está negociando para ele sair já agora, na janela do meio do ano, e o São Paulo manter aí 20% dos direitos econômicos do jogador. O Yang chegou ao São Paulo em 2017, ainda nas categorias de base do clube, e nunca teve espaço no profissional. O goleiro jogou apenas 3 partidas no time principal, que foi os 3 jogos ano passado, em 2025. O Yang faz parte daqueles vários jogadores que estão fora dos planos da comissão técnica e que foram liberados para buscarem novos clubes porque não vão jogar no São Paulo. Eles estão treinando separado. Yang, Luan, Cédric, Paulinho, o Belém, que já acertou lá com o clube lá do Azerbaijão. Então, o Yang deve ser a segunda saída desses jogadores que não vão jogar no São Paulo. O Belém foi o primeiro, o Matheus Belém primeiro, e o segundo deve ser o Yang aí. Estão negociando para ele já sair agora. Ele jogou 3 jogos no passado, ele estava evidentemente naquele jogo bizarro contra o Fluminense no ano passado, que vocês sabem qual é, não vou nem repetir, para não lembrar, mas vocês sabem qual jogo que eu estou falando. Mas assim, cara, eu vou muito na contramão do que o São Paulo está fazendo, tá? Porque eu acho que ele é um goleiro promissor, ele é jovem, tem 24 anos. Claro que por ter 24 anos, ele deveria ter jogado um pouco mais no time de cima do São Paulo, isso é um fato. Se você pegar a idade dele, claro que ele é um jogador jovem, 24 anos, tem que ter a carreira dele pela frente agora. Ele jogou 3 jogos no time de cima, 24 anos é um jogador jovem, mas ele só tem 3 jogos no time principal, isso é muito pouco. 3 jogos. Muito pouco. E eu acho que ele é um cara promissor, tá? Um goleiro muito alto, tem uma envergadura gigantesca. Eu acho que ele tem potencial para ser um bom goleiro, tá? Eu, de maneira nenhuma, descartaria ele como o São Paulo está fazendo, de liberar o cara de graça, A priori é de graça, porque não tem nem informação aqui de dia, não, pelo que parece, o São Paulo está negociando aí para liberar ele de graça e ficar com um percentual dele de uma venda futura. Parece que é isso, Não saiu nem informação de proposta, que vai pagar não sei quanto, não. Me parece que é só a liberação de graça imediata e o São Paulo fica com um percentual, assim como fez com o Belém e com o clube dele lá do Azerbaijão. Então, eu não concordo com esse tipo de saída aqui. A Gabriel, e se renovar com ele e ele der errado? Cara, se renovar com ele der errado, é um goleiro da base, velho. Ele é o 3º goleiro do São Paulo. Na verdade, ele era, porque o São Paulo hoje é Rafael, Coronel e João Pedro. O Yang não é mais o 3º goleiro. O Yang estava naquela lista de jogadores que vão ser negociados, então nem 3º goleiro ele era mais. Então ele não tem um salário muito alto. Entendeu? Jogador de base aí, não teve tantas renovações, então se renovar e ele não vingar, cara, tudo bem, qual que é o prejuízo que o São Paulo vai ter? Um jogador da base, São Paulo não gastou milhões para contratar ele, não vai pagar 1 milhão por mês para ficar com ele. Cara, é um salário de jogador de base. Entendeu? Então, eu acho que o ideal era renovar o contrato dele e emprestá-lo para ganhar espaço do clube. Ganhar espaço, ganhar minutagem, experiência, ganhar rodagem, depois voltar ao São Paulo. Como aconteceu com o Perry, O Perry foi para o Náutico, foi muito bem, depois foi para o Botafogo. Se valorizou no Náutico, foi bem, ganhou experiência, minutos, apareceu como destaque e depois foi para o Botafogo e está na Europa hoje. Eu acho que o que tinha que fazer com o Yang era isso. Renovar e não para ele jogar agora, mas para ele jogar em outro time, voltar um pouco mais pronto, mais maduro. Eu acho que isso que tinha que acontecer, na minha humildíssima opinião. Pode ser que ele não vire nada, seja um goleiro ruim? Pode, mas eu não acredito que ele seja. Eu acho que é um jogador interessante, que tem potencial aí,
na minha opinião, mas o São Paulo não está interessado em manter ele. Tá bom? Vamos seguindo aqui, rapaziada, bora mudar de assunto. Bora falar aí também sobre, continuar no tema de mercado, e bora falar aí sobre o Aurélio Buta, jogador que o São Paulo está negociando. Vamos lá aqui por partes, tá? Primeiro, segundo a ESPN, São Paulo tem conversas em andamento por polivalente lateral português. O São Paulo tem conversas com o lateral direito português Aurélio Buta, segundo apurou a ESPN. O Buta terminou recentemente o contrato com o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e hoje está livre no mercado. Foram 3 temporadas atuando na Bundesliga. Na segunda metade da temporada passada, o lateral de 29 anos esteve emprestado ao Copenhagen, da Dinamarca, onde fez 13 jogos oficiais em 6 meses. E nesse momento, o São Paulo é o mais interessado no jogador, que ainda tem aí abordagens de outros clubes do Brasil e também do futebol mexicano. Ele tem total aprovação de Dorival Júnior e espera um contrato válido por 2 anos com o clube do Morumbi, tá? Aí aqui mais algumas informações, porque assim, imagino que a grande maioria não conheça ele como eu, né? Então mais alguns pontos para a gente se aprofundar no jogador. Natural de Angola, o Buta também pode atuar mais avançado pela direita e até mesmo cumprir uma lateral pela esquerda, né? Então, ele é um lateral direito, joga mais avançado como ponta e também pode jogar na lateral esquerda, tá? Por isso que a ESPN colocou jogar lateral polivalente, porque ele faz outras funções, outras posições aí também. O Aurélio Buta foi revelado pelo Benfica, tendo estreado profissionalmente em 2016. E depois rodou aí alguns países da Europa, né? Como França, Bélgica, Alemanha e tudo mais, né? Então tá aí, rapaziada, informação que o André não traz sobre o Aurélio Buta. Foi a primeira informação que saiu agora à tarde, só que temos uma nova atualização, que o André não traz aqui, ó. Atualização. Ainda faltam detalhes de comissão e outras burocracias. Porém, os agentes de Aurélio Buta tratam a negociação com o São Paulo como avançada, mas não fechada ainda. Então, segundo os empresários do jogador, já está mais avançado aí essas conversas, essas negociações para o Buta ser reforço aí do São Paulo, né? Assim, rapaz, vamos lá, ele tem 29 anos de idade, né? As conversas aí é por um contrato de 2 anos, como a ESPN colocou aqui. Assim, eu não conheço aí o jogador, né? Eu não vi ele jogar, né? Não acompanhei o Copenhagen jogar, o Eintracht Frankfurt, né? Não acompanhei jogar, então não conheço o jogador. Mas é um jogador polivalente, né? Lateral direito de origem, joga como ponta, também um pouco mais avançado ali, no lado direito, e também pode até jogar na esquerda. Então, um jogador aí, por isso que tá polivalente, porque ele realmente faz muitas funções aí. Ele tem 29 anos de idade, uma idade boa, né? Não é um jogador jovem, mas também não é velho, né? Tá aí com 29 anos de idade. Assim, primeiro que o seguinte, vamos lá. Para mim tem 2 pontos aqui que são importantes. Primeiro de tudo, a gente precisa de um lateral direito. A Gabriel, o Cédric Soares não vai sair, o Cédric Soares está treinando separado, junto com aqueles jogadores lá que não faz parte dos planos da comissão técnica, estão treinando separado para buscarem novos clubes, beleza? O Cédric não deve mais jogar pelo São Paulo, não sei que aconteça uma reviravolta muito grande, ele não vai mais jogar pelo São Paulo. Aí, no último jogo do São Paulo antes da parada para a Copa, foi contra o Remo, né, que a gente perdeu por 1-0 no finalzinho. Naquele jogo, o reserva do Lucas Ramon era o Moreira. Acabou que ele não entrou, mas foi o Lucas Ramon como titular e tinha o Moreira no banco, e se eu não me engano o Igor Felisberto também estava. Igor Felisberto, que também, nesses últimos jogos antes da parada para a Copa, teve espaço, estava treinando bem, ganhando destaque, chegou a jogar contra o Higgs na Sul-Americana. Então é o seguinte, Lucas Ramon titular, aí no banco, Moreira, Igor Felisberto e agora o Mike, né? Porque o Mike foi reintegrado ao elenco. Naqueles jogos antes da parada para a Copa, o Mike não estava disponível ainda porque estava treinando separado, afastado. Agora ele voltou, então a gente tem 3 opções no banco, Moreira, Igor Felisberto e também o Mike. Com o Lucas Ramon, são 4 laterais direitos. O Aurélio Buta, aí, vai ser o quinto, né? O quinto lateral.
E o Aurélio Buta chegando, se concretizar a negociação, ele vai tirar espaço dos 3 garotos da base, né? Que é Moreira, Mike e Igor Felisberto. Vai ser Lucas Ramon e o Aurélio Buta. Um dos dois vai disputar ali quem é titular, e um vai ser titular, o outro vai ser reserva, e os outros 3 da base vão ficar sem jogar ou quase não vão jogar, né? Eu não sei como foi a qualidade do jogador, se é muito bom, o que é, mas o fato é, ele vai tirar espaço dos garotos da base. Aí a pergunta, precisa de um jogador para essa posição? Tem necessidade? E olha que eu não estou contando o Cedric, hein, cara? O Cedric já tiramos aqui já do páreo. Estamos falando sobre os que estão lá. É claro que o Moreira tem as questões físicas dele, que a gente já conhece. É claro que o Igor Felisberto é muito jovem ainda, mas, cara, eu acho que não tinha necessidade de um lateral direito, na minha opinião aí. Né? E outro ponto que eu falei, né, que são 2. Primeiro é se precisa, né, porque tem jogador nessa posição. E a outra pergunta que é muito importante. Qual, Gabriel? Quanto que ele vai ganhar? Quanto que ele vai ganhar? Quanto que o São Paulo vai pagar aí de luvas? Porque um dos assuntos mais comentados nesse período de Copa do Mundo foi o salário alto e astronômico do Vitor Sá, que o Rui Costa fechou. Né, tem 31 ou 32 anos e fechou um contrato aí de 3 anos e meio, né? Durante 3 anos ele vai ganhar 1 milhão por mês no São Paulo. Um contrato absurdo e irresponsável que foi feito com o Vitor Sá. Como é que vai ser o contrato do Aurélio Buta? Vai ser alto ou vai ser dentro do padrão que o São Paulo pode pagar? Né? Espero que o São Paulo não faça aí um contrato irresponsável que não vai conseguir pagar para o jogador, né? Consiga um salário que esteja dentro aí do que o São Paulo pode pagar, para que lá na frente a gente não tenha nenhum tipo de problema, né? Nenhum tipo de problema aí, beleza, rapaziada? Seguinte, ó, Bobadilha voltou hoje, tá? Foi eliminado tem uma semana da Copa do Mundo, ganhou uma semana de folga e se apresentou hoje, segunda-feira, e o Dorival pode testar ele aí fazendo uma nova função. Segundo o Alexander Vieira, Bobadilha retorna e terá nova função no esquema de Dorival Júnior. Bobadilha já se reapresentou na Barra Funda após a sua participação com a seleção paraguaia na Copa do Mundo e volta aos planos do técnico Dorival Júnior. O volante será testado em 2 funções, formando dupla no meio campo ao lado de Marcos Antônio ou em um tripé de volantes partindo pelo lado esquerdo para ocupar o espaço interno e liberar as subidas do Wendel. A comissão técnica acredita que essa versatilidade poderá ser importante no segundo semestre. Tá bom? Então é isso, o Bobadilha voltou e deve jogar em uma dessas 2 funções aí com o Dorival. Como dupla de volante com o Marcos Antônio ou com o tripé no meio, e nesse tripé no meio ele jogaria pelo lado esquerdo para ocupar o espaço que o Wendel vai deixar, porque o Wendel vai subir. Quando o Wendel subir, Bobadilha fecha o espaço no lado esquerdo com o tripé no meio. Eu não gosto do Bobadilha e do Marcos Antônio como dupla de volantes. Eles já jogaram assim várias vezes e sempre fica muito exposto, porque os 2 jogadores são jogadores de bola no pé, distribuição de jogo, de controlar o jogo. O Marcos Antônio é o cara que controla o jogo, um cara de qualidade técnica, um cara que domina o meio campo. Bobadilha também é um jogador de distribuição de jogo, chega lá na frente para finalizar como elemento de surpresa. Então, nenhum dos 2 jogadores tem características defensivas de marcar, de desarmar, não são volantes de pegada, de marcação, de combate. Então, os 2 como dupla, eu não gosto. De maneira nenhuma, já jogaram assim outras maneiras, né? Porque seria Marcos Antônio e Bobadilha como dupla de volantes e um jogador no meio, pode ser o Luciano. Cara, isso fica muito exposto. O time fica muito vulnerável, eu não gosto, né? Acho que não daria certo isso. Agora, se for Bobadilha, Marcos Antônio e mais um, aí beleza, fica 3 meio-campistas, como aconteceu com o Crespo, né? Era os 2 mais o Danielzinho. Se foi, beleza. Agora, como dupla de volantes, fica muito vulnerável. E nem é o que eu tô falando, só pegar os jogos que eles jogaram juntos. Fica muito vulnerável, né?